Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui novamente e hoje nós vamos um conteúdo voltado mais para a parte de química orgânica, certo? Conteúdo simples, conteúdo fácil, certo? E importante para vocês sobre isomeria. Que diabo é isomeria? Essa pronome eu não gostei. Calma, calma, certo? Vamos lá. Antes de entender, vamos lá. Vamos entender a ideia, certo? Porque às vezes a gente quer as respostas prontas. E na vida, as respostas não são prontas, as respostas são construídas, certo? Com o tempo. Então a gente tem que ter um raciocínio, entender o raciocínio bem direitinho. Então você, agora, se você está fazendo outra coisa, você presta atenção na aula, certo? É rapidinho e você vai entender o conceito, muito fácil, certo? Então, em 4 letras letra A, letra O, letra R, letra M, certo? Usando essas letras, essas 4 letras, formando as palavras, certo? Sem parar aí, baralhando, formamos a palavra amor, né? Amor. Formamos a palavra mora. Mora é um exemplo. Formamos a palavra Roma, certo? Roma é outro exemplo. Formamos a palavra Omar, não é só do Cristo, Senhor Omar. E formamos também a palavra ramo. Então, com as letras A, letra O, letra R, letra M, nós formamos 5 palavras diferentes com as mesmas 4 letras. Amor, mora, Roma, ramo, omar. Não sei se tem mais alguma ainda para pensar, mas tem essas 5. Então, com as mesmas letras, mudando ali a sua organização, eu formo outras palavras. Então, pegou essa ideia, certo? Letras iguais, palavras diferentes. O que é isomeria, certo? Isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos. Lembra disso? Dois ou mais. Então, sempre é um comparando com o outro, certo? Dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Vando que a fórmula molecular? A fórmula molecular é a quantidade de átomos e diferentes fórmulas estruturais. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de átomos, mesmo número de átomos, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio, só que a estrutura é diferente. As substâncias químicas com essas características são denominadas isômeros, certo? Então, quem tem isomeria é chamada de isômero. O termo deriva das palavras gregas iso, que é igual, né? E meros, que é partes. Ou seja, isomeria, iso é igual, meros é parte, isomeria, partes iguais. Certo? Quais são os tipos de isomeria? Que ele divide em dois, certo? 2 tipos, a isomeria plana e a isomeria espacial, certo? Aí a isomeria plana tem suas divisões e a espacial também tem, certo? A isomeria plana, os compostos são identificados através das fórmulas estruturais planas, certo? Divide-se em isomeria de cadeia, isomeria de fusão, isomeria de posição. Existem outras que a gente vai focar mais na frente. E a isomeria espacial, a estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas espaciais, tridimensionais, certo? Então, quando a plana, quer dizer que eu estou envolvido num plano 2D, né? Certo? Só ali pela figura 2D dá para ter uma noção, mas no 3D não, certo? Então é espacial que foca no 3D, certo? 3 dimensões, dimensão, altura, largura, essas coisas assim, certo? Divide-se em isomeria geométrica e isomeria óptica, certo? Eu já vi livros pegando essa espacial, pegando plana, geométrica e óptica, né? Então aqui ele pega esse conceito aqui, onde eu peguei esse material, é espacial, e divide em duas, geométrica e óptica. Nós vamos focar na plana e nós temos os seguintes tipos: a de cadeia, como já foi falado anteriormente, o esqueletal, a de fusão, a de posição, a dinâmica, que é a tautomeria, a de compensação, que é a metameria, certo? Nós vamos focar nas 3 primeiras, que as 3 primeiras são as mais importantes. Isomeria de cadeia. Professor, o que é isomeria de cadeia? Certo? A isomeria de cadeia acontece quando os átomos de carbono apresentam cadeias diferentes à mesma função química. Professor, se eu falou 1 quilo, eu não entendi uma grama. Calma.
certo? Aí eu coloquei o conceito de isomeria de novo para você. Eu coloquei até em vermelho em destaque para você ver. Isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. Vamos aqui o exemplo. Eu tenho aí a molécula do butano, C4H10. Professor, eu só estou vendo 2 carbonos e 6 hidrogênios. Certo? Tá vendo aqui essa interseçãozinha aqui? É um carbono, então tem um carbono aqui. Tá vendo outro carbono aqui, ó? Outro carbono, a interseçãozinha, certo? Vamos lá. Eu tenho 3 aqui. Só que o carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui tá fazendo 1, 2. Para 4 tá faltando outras 2. Ah, professor, então quando tem essa parte em linhas, quer dizer que as informações são subentendidas? Isso mesmo, certo? Então aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Show? Então aí eu tenho C4H10, certo? Aí eu pego outra fórmula. Também é C4H10. Preste atenção que as duas são hidrocarbonetos, que só tem hidrogênio e carbono. E preste atenção que as duas têm C4H10. E apresenta que as duas são fórmulas estruturais diferentes. Então preste atenção. Eles são isômeros por quê? Porque ele tem a fórmula molecular igual. Que é isso, mano? Um tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. E o outro tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. A mesma quantidade de átomos. E ele tem estrutura diferente. Uma é aberta, uma é ramificada. Uma tem butano, outra é metilpropano. Tem uma ramificação, certo? Então, ambas são hidrocarbonetos também. Então, são a mesma função orgânica, só que a estrutura é diferente. Então, isomeria de cadeia. Então, isomeria de cadeia, a parte da função orgânica é igual, mas a estrutura é diferente e a forma molecular é igual. Só muda ali o arranjo da cadeia. Pode ser uma aberta, uma fechada, uma normal, uma ramificada, uma saturada, uma insaturada, certo? Tranquilo? Show? Fim da nossa aula curta, né? Aula curta, coisa boa, linda e maravilhosa. Próxima aula nós vamos ver isomeria de função, isomeria de posição e também nós vamos ver o que não é isomeria, certo? Porque às vezes o aluno pensa, aqui é igual, tem isomeria, aqui, ó, como é diferente, e não é diferente, certo? Então, vamos com calma, certo? Qualquer dúvida, nos comentários ou me procure no Google Classroom se você for meu aluno. Certo? De boa, pessoal? Então, valeu, é nóis.